Pensa só, a base de tudo que a gente entende como ciência e tecnologia hoje foi, na verdade, desenhada por dois caras há mais de 2.400 anos. Pode parecer meio maluco, né? Mas a história de Sócrates e Platão vai muito além de filosofia antiga. É, na verdade, a história de uma revolução, uma reviravolta completa na própria ideia do que é conhecer alguma coisa. E essa pergunta, como é que a gente separa o que é fato do que é só opinião? Parece que foi feita ontem, né? Mas, na verdade, ela está no centro de tudo. Foi exatamente esse o problema que esses filósofos gregos decidiram encarar de frente. E a busca por essa resposta, bom, ela simplesmente mudou o mundo. Antes deles, sabe como era? Os filósofos olhavam para o céu, para as estrelas, e a grande questão era do que o universo é feito. Mas aí chegam Sócrates e Platão e eles dão o que a gente pode chamar de a grande virada. Em vez de olhar para fora, eles começaram a olhar para dentro, para nossa própria mente. A pergunta mudou para, peraí, como é que a gente sabe que sabe alguma coisa? E essa simples mudança de foco foi o ponto de partida para tudo. Então, vamos começar com o mestre da coisa toda, Sócrates. Tenta imaginar a cena. Um cara que andava pelas ruas de Atenas, mas não para dar palestra ou resposta pronta. Pelo contrário, ele parava as pessoas para fazer perguntas. O mais curioso é que ele nunca escreveu uma linha, nem um livro. E mesmo assim, o impacto dele foi gigantesco, simplesmente porque ele desafiava as certezas de todo mundo. E aí a gente chega na famosa frase dele, só sei que nada sei. O mais interessante aqui é que isso não é ele dizendo, eu sou ignorante. Muito pelo contrário. É o verdadeiro ponto de partida da sabedoria. É ter a consciência de que o nosso conhecimento tem limites. É aquele primeiro passo, sabe? Para aprender de verdade, a gente precisa primeiro admitir que, talvez, aquilo que a gente tem como certeza absoluta não seja bem assim. Tá, mas como ele fazia isso na prática? Com um método que ele batizou de maiêutica. E o nome, olha, é genial. Maiêutica significa a arte de dar à luz. Sócrates se via como um parteiro de ideias. A ideia era que ele não ia enfiar conhecimento na cabeça de ninguém. Ele só ia ajudar a pessoa a parir as próprias ideias, a tirar para fora aquilo que já estava lá dentro, só que todo bagunçado. Esse processo dele era basicamente um teste de estresse para as ideias. Funcionava em duas etapas. Primeiro, vinha a ironia socrática. Ele fazia perguntas pontuais, sabe? Até a pessoa perceber sozinha as contradições, as rachaduras no próprio pensamento. E só depois vinha a segunda parte, a maiêutica. Aí ele ajudava a pessoa a reconstruir o pensamento do zero de uma forma mais lógica e coerente. Era um método de demolição de certezas falsas para então construir um conhecimento de verdade. Então, aqui está o ponto central. Sócrates não era um cientista no sentido que a gente conhece hoje, mas o que ele fez foi dar para a ciência as suas ferramentas mais fundamentais. Pensa bem, a ciência começa com o quê? Com perguntas. Ela exige um pensamento crítico que não aceita um dogma só porque sim, e ela precisa desesperadamente de definições claras e precisas. Tudo isso é o legado de Sócrates em plena ação. Ok, agora vamos pular para o aluno dele, Platão. Se a gente pensar que Sócrates era o mestre da demolição, aquele que quebrava as certezas, Platão foi o grande arquiteto. Ele tentou construir um sistema de conhecimento duradouro. E para fazer isso, ele fundou nada mais, nada menos que a Academia de Atenas, que é basicamente a primeira universidade do mundo ocidental. A grande sacada de Platão é que, para ele, a realidade funciona em dois níveis. Tem o mundo que a gente vê, toca, sente, o mundo sensível. Mas esse mundo é tipo uma sombra. Tá sempre mudando, imperfeito, engana a gente. Agora, por trás disso tudo, existe o mundo das ideias. Uma realidade perfeita, que não muda, eterna, e a gente só consegue chegar lá usando a razão, o intelecto. O conhecimento de verdade, para ele, não vinha dos nossos sentidos, mas da nossa capacidade de pensar. E para explicar essa ideia, que é meio complexa, Platão criou uma das histórias mais famosas e poderosas de todos os tempos, a alegoria da caverna. A cena inicial é bem simples de imaginar. Um grupo de pessoas que vive desde que nasceu acorrentado dentro de uma caverna, forçado a olhar sempre para a mesma parede. Atrás deles tem uma fogueira, e entre a fogueira e eles passam coisas que projetam sombras naquela parede. Para esses prisioneiros, as sombras não são só sombras, elas são a realidade, a única realidade que eles conhecem. E aí está a metáfora, né? Essas sombras representam o nosso mundo sensível, esse mundo de aparências que a gente percebe com os nossos sentidos.
Mas e aqui que a história fica boa, e se um desses prisioneiros conseguisse se libertar e saísse da caverna? A primeira coisa que aconteceria é que a luz do sol ia doer nos olhos dele. Mas aos poucos, ele ia começar a ver o mundo de verdade pela primeira vez. Ele ia entender que viveu a vida toda enganado, olhando para meras sombras. Essa jornada para fora da caverna, essa subida difícil, é a jornada do conhecimento, da filosofia, da ciência. É sair do mundo das aparências e ir em direção à verdade, guiado pela luz da razão. Isso se conecta perfeitamente com as contribuições de Platão. O que a ciência moderna busca? Exatamente isso. Leis universais, princípios que valem sempre, que vão além das aparências do dia a dia. E ela faz isso usando o quê? Razão, lógica, matemática. E mais, a própria ideia de ter um lugar, uma universidade, dedicado só para a busca sistemática do conhecimento, isso vem direto da academia que o Platão criou. Beleza, então de um lado a gente tem Sócrates, o grande questionador, do outro, Platão, o grande sistematizador. Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça e entender como esses dois, mestre e aluno, acabaram criando juntos o projeto do que hoje a gente chama de ciência. Quando a gente olha para essa tabela, fica muito claro como as ideias deles se encaixam, né? Sócrates deu para a gente o método: questionar, duvidar, debater, usar o pensamento crítico. Já Platão nos deu o objetivo e a estrutura: buscar verdades universais e criar um lugar, uma instituição, para organizar essa busca. É como se um fosse o motor que impulsiona a dúvida e o outro o chassi que dá forma e direção. Juntos, eles montaram o veículo que levou a gente até a ciência moderna. E o mais legal é que isso não é só uma aula de história. Essas ideias não ficaram presas na Grécia Antiga. Elas estão vivíssimas, pulsando até hoje em cada laboratório, em cada debate acadêmico, em cada sala de aula. No fim das contas, o maior legado deles foi essa virada de chave. Sair de uma cultura que simplesmente aceitava as coisas para uma cultura que investiga. Eles cravaram a ideia de que uma crença, uma afirmação, só tem valor de verdade se ela pudesse ser justificada, defendida com argumentos racionais. E esse princípio, bom, ele não é só a base da ciência. É a base de toda a nossa sociedade moderna. E tudo isso leva a gente para uma última reflexão. A jornada para fora da caverna, na verdade, nunca acaba. Todos nós temos as nossas próprias sombras, aquelas crenças que a gente trata como verdades absolutas, mas que nunca paramos para questionar de verdade. A lição de 2.400 anos atrás, no fim, continua sendo a pergunta mais relevante que a gente pode se fazer hoje.